O subtítulo da minha Bíblia está assim: Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. João, capítulo 3. Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. Jesus não está instruindo um homem qualquer. Jesus está instruindo um homem que tem o título de mestre em Israel. Nicodemos, ele conquistou este título de mestre. Não era qualquer um que tinha esse título, que ocupava uma posição tão importante como a posição que Nicodemos ocupava. Não era todos os fariseus que tinham o privilégio ou tiveram o privilégio que teve Nicodemos. Nicodemos, ele teve um privilégio que muitos fariseus queriam ter e poucos fariseus tiveram. Nicodemos, ele fazia parte, ele era um daqueles 70 que compunham o sinédrio. Ele fazia parte da mais alta cúpula, da autoridade. Diz assim o texto: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Nicodemos significa conquistador de povos, príncipe dos judeus. Olha, não era um fariseu qualquer. O homem, ele era príncipe dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, algumas traduções vai estar dizendo mestre, e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos, ele se espanta ao ouvir esta mensagem. Nicodemos, quando ele ouve que Jesus está dizendo que aquele que não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus, Nicodemos, então, ele olha para Jesus, acredito eu, naquela noite, espantado, porque nunca ouviu algo desse tipo, e o Nicodemos, ele vai dizer: e disse-lhe Nicodemos, como pode um homem sendo velho, como pode nascer de novo um homem sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Nicodemos, ele não entende. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Que isso, pastor? Pastor, eu ouvi dizendo que não precisa nascer de novo, que o reino de Deus é para todos, que a salvação é universal, que é só fazer as coisas boas aqui na terra, que é só ajudar os necessitados, é só fazer as boas obras que eu vou para o céu. Não, isso é mentira. Para entrar no reino de Deus, precisa nascer de novo. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim
é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe, Nicodemos não se conforma, porque Nicodemos, ele é alguém que dedicou a sua vida aos estudos para chegar onde chegou. Nicodemos é alguém que tem um currículo invejável. Nicodemos não é um fariseu comum. Você vai entender. Nicodemos, ele não se conforma com aquilo. Nicodemos respondeu e disse-lhe, como pode isto? Me explique para mim. Nicodemos dizendo para Jesus, ele está dizendo, pastor Tiago, eu quero entender um pouco mais a respeito disso. Porque eu já ouvi muitas coisas, mas eu nunca vi dizer que o homem, ele tem que nascer de novo, uma vez que ele já nasceu. Alguns dizem aí que o homem, ele vem de novo, depois que ele morre. Outros chegam a acreditar que ele vai vir reencarnado num animal, num cachorro, num gato. Mas quando nós lemos o capítulo 9, o versículo 27 de Hebreus, o apóstolo Paulo vai dizer assim, e ao homem é dado o direito de morrer uma vez só, e seguindo-se daí o juízo. Então ninguém vai vir de novo, não existe isso aí. Jesus respondeu e disse-lhe, tu és mestre de Israel e não sabes disso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se falais de coisas terrestres, não creste. Como crereis se vos falares das celestiais? Ora, Jesus dizendo, ninguém subiu ao céu, senão que desceu, filho do homem que estás no céu. Então aqui nós já aprendemos mais uma vez que por mais que Kardec quer ensinar que existe reencarnação, a Bíblia está dizendo que só teve um que subiu ao céu e desceu. Foi o Filho de Deus, Filho do homem. Pastor, não tem, tá? Não tem, não existe. Me perdoe se tem alguém aqui que crê na doutrina kardecista, mas não existe. O único que subiu e desceu foi Jesus. Mas ninguém, e ninguém mais vai subir, vai descer. Somente Jesus. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para ter a vida eterna, eu preciso crer no Filho de Deus. É impossível obter a vida eterna por outro meio. O único caminho que é capaz de conduzir o homem à vida eterna chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Aí nós vamos ler o tema central da Bíblia Sagrada, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, pereça? Para todo aquele que nele crê, pereça? Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, porque o Senhor é o único que é digno de ser adorado. O Senhor é o único digno de ser exaltado. O Senhor é o único digno de ser engrandecido. Deus, em nome de Jesus, nós nesta noite, Deus querido, cremos no poder da Tua palavra. Pois a Tua palavra é pura, a Tua palavra é eficaz, a Tua palavra é verdadeira. A Tua palavra levanta, a Tua palavra restaura, a Tua palavra cura, a Tua palavra liberta, a Tua palavra renova. A Tua palavra é alimento, a Tua palavra, Deus querido, é refrigério para a nossa alma. Em nome de Jesus, nós Te louvamos pela Tua palavra. Queridos, vou fazer uma breve introdução bem rápida, respeitar o nosso horário para terminarmos dentro do nosso horário. Para ser um fariseu nos dias de Nicodemos, não era qualquer um. Quem eram os fariseus? Os fariseus, eles faziam parte da mais alta elite
de pensadores. Eles eram a nata da época, os maiores estudiosos, onde nós vamos ver que, inclusive, o apóstolo Paulo, ele foi fariseu, formado aos pés de um rabino chamado Gamaliel. Então, quando uma criança, ela tinha seus 6 anos de idade, eles começavam a estudar a Torá. O que é a Torá? São 5 os primeiros livros da Bíblia Sagrada: Gênesis, Êxodos, Levíticos, Números e Deuteronômio. Então a criança com 6 anos, se ele quisesse ser um fariseu, se ele quisesse ingressar, fazer parte dessa alta cúpula, com 6 anos de idade ele começava a estudar a Torá, que eram os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. E quando terminava esse ciclo de estudos, esses pequenos estudiosos, eles já haviam decorado toda a Torá. Então, após haverem decorado toda a Torá, eram separados agora os melhores entre eles. Eles iriam estudar agora em uma escola chamada Bet Talmud, e dentro desta escola, dos 10, mais ou menos, aos 12 anos de idade, eles já haviam terminado este segundo ciclo, e aqueles que se destacavam entre eles, porque neste período todos já haviam decorado o Velho Testamento todinho. Então não era qualquer um que poderia ingressar dentro dessa cúpula. Aos 6 anos, estava na escola, tinha como dever e obrigação aprender, interpretar, entender, saber o significado dos 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. Terminando, era feito agora uma seleção. Os que eram selecionados agora começavam nessa escola, sobre a orientação de um mestre, de um estudioso, de um rabino. Eles tinham agora por dever e obrigação decorar o Velho Testamento todo. Todos os livros do Velho Testamento, eles tinham a obrigação de entender e decorar todo este livro. Eles decoravam este livro, eles tinham o dever de aprender o que estavam escrito dentro deste livro, e aí então eles seguiam estudando toda a cultura judaica, entendendo tudo a respeito da cultura do seu povo, e quando chegasse na idade adulta, os que se destacavam iriam fazer parte de um grupo de 70 que compunham o Sinédrio, que era então os homens que iriam exercer suas funções dentro da nação, sendo eles autoridade máxima e suprema, para que possamos entender como se fosse o Supremo Tribunal nos dias de hoje. Esses homens eram homens íntegros, homens retos, homens estudiosos. E Nicodemos, ele é um homem deste. Nicodemos, nós vemos que quando inicia-se a conversa, Nicodemos, ele é chamado de mestre por Jesus. Eu não sei o que despertou interesse de Nicodemos ao querer entender os ensinamentos de Jesus, porque Nicodemos, ele era um homem que ele conhecia a Bíblia Sagrada. Nicodemos, ele conhecia os princípios da criação da Bíblia Sagrada. Mas Nicodemos, ele é um homem importante dentro da sua sociedade, um homem que decide questões legais, um homem que tinha autoridade para ministrar casamentos. Só que este homem agora, ele está curioso por um ensinamento de um homem simples. Ele está curioso por ensinamento de um homem que só não ensina com autoridade,
como também ensina com sinais. Nicodemos estava acostumado a participar de algumas reuniões muito importantes. Talvez, eu acredito eu, que o que desperta o interesse de Nicodemos querer conhecer Jesus foi a primeira vez em que Jesus, ao ser provado, ao ser conduzido por Deus ao deserto para ser tentado pelo diabo, quando passa os 40 dias das tentações, Jesus ele entra na sua cidade natal e é dada uma oportunidade para Jesus dentro de uma sinagoga. É a primeira vez. Quando Jesus ele entra naquela sinagoga, a Bíblia diz que Jesus ele desenrola o rolo e começa a ler a escritura de Isaías 61. Escritura essa que diz assim, cumprindo em Lucas 4,18, dizendo: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregoar as boas novas. E aí Jesus ele aprofunda dizendo: o Senhor me ungiu para colocar em liberdade os cativos, para dar vista ao cego. Talvez naquele dia, esse ensinamento de Jesus despertou algo muito grande em Nicodemos. E a segunda vez que Jesus ele entra em uma sinagoga, a Bíblia diz que quando Jesus começa a pregar, existe uma mulher que está lá no fundo. Esta mulher está possessa por um espírito que a mantém, ela presa ali, prostrada diante dele. E Jesus ele chama a mulher à frente, ele repreende o demônio desta mulher. Ao repreender o demônio desta mulher, Jesus libera uma palavra dizendo para a mulher se endireitar. E eu acredito que, sendo Nicodemos este homem tão estudioso, Nicodemos ele presencia estes sinais de Jesus, que agora gera uma curiosidade muito grande, a ponto de Nicodemos ele agora ir contra os seus ensinamentos, porque os fariseus não ensinavam os ensinamentos de Jesus. Nicodemos ele está tão curioso para não contrariar a sua cúpula, para não contrariar as autoridades, para não sofrer algum tipo de preconceito. Nicodemos ele quer ter com Jesus, ele quer ver Jesus, ele quer saber quem é Jesus. Nicodemos ele está curioso para saber quem é Jesus. E quando este homem ele chega diante de Jesus na calada da noite para não ser visto, porque Nicodemos não queria que os demais membros do sinédrio descobrissem, ouvissem ele com Jesus, porque talvez ele iria ser discriminado ali no meio, mas ele vai com Jesus. E quando ele chega diante de Jesus, Jesus começa a ensinar a ele a respeito do novo nascimento, a respeito da nova vida. E Jesus começa a dizer para ele, dizendo: na verdade vos digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não poderá ver o reino de Deus. Pastor, então para mim ir para o céu, eu preciso nascer da água e do Espírito? Sim, todos nós precisamos nascer da água e do Espírito. Não é necessário apenas aceitar Jesus como Salvador da vida. Primeiro passo, eu entrego minha vida a Jesus, aceito como Salvador da minha vida, e agora eu preciso dar o segundo passo, que é descer as águas. Nicodemos ele não entende, ele não compreende o que Jesus está dizendo, mas Jesus está dizendo a ele que o que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, porque quando Adão caiu lá no Éden, todos nós sabemos que agora herdamos a herança de Adão. E qual foi a herança que Adão nos deixou? Qual foi a herança que Adão transmitiu para nós com a sua queda? Foi o pecado. E uma vez que o pecado começou a fazer parte da nossa vida, o apóstolo Paulo vai dizer que todos os pecados estão precisando da glória de Deus. E a Bíblia diz que junto com o pecado veio a morte. Paulo não está dizendo de uma morte física, porque a morte física não é uma morte séria. Como assim, pastor? Morrer, todos nós temos que morrer fisicamente. O problema não é morrer fisicamente, o problema é de que maneira vamos morrer e como vamos chegar até a sepultura.
De que maneira vamos chegar à sepultura? Porque, meu querido, a Bíblia é clara que aquele que não chegar à sepultura, reconhecendo Jesus como Salvador da sua vida, está condenado. E a igreja está com medo de pregar esta palavra. A verdade é dita: o homem que morre sem Jesus, ele morre sem a salvação. Então Jesus está dizendo para Nicodemos: Nicodemos, você precisa nascer de novo, se você quer entrar no reino de Deus. Se você quer entrar no reino de Deus, você precisa descer as águas. No capítulo 16, do livro de Marcos, versículo 16, vai estar escrito assim: quem crê e for batizado, será salvo. Mas quem não crê está o quê? Quem não crê está salvo também? Quem não crê também está condenado. A igreja não pode ter medo de pregar esta mensagem. Muitas das vezes, por medo de sofrer rejeição, muitos estão indo ao inferno sem conhecer o autor da salvação. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê, a Bíblia diz que será condenado. Que será condenado. Aí Nicodemos, ele pergunta: como é que pode? E eu também me perguntei: como é que pode um homem adulto, ele voltar ao ventre de sua mãe e nascer de novo? É impossível. Mas Jesus não estava falando para Nicodemos a respeito de um nascimento biológico. Jesus estava dizendo a respeito de um nascimento espiritual, ao qual diz o profeta Ezequiel, que vai tirar o coração de carne, o coração de pedra, e pôr um novo coração, um novo espírito. Porque, queridos, com Adão o pecado passou a dominar a nossa vida. Então agora, quando Adão peca, todos nós pecamos junto, e agora nós herdamos a herança maldita, que é o pecado. Então Jesus está dizendo agora que o novo nascimento através da água do Espírito, que a palavra batismo significa imersão. Quando eu desço as águas batimais, ali eu estou o quê? A minha carne, o meu eu, o meu homem está sendo sepultado, a velha criatura está sendo sepultado. A partir do momento que eu desço as águas batimais, é porque eu aceitei a viver os novos princípios, é porque eu aceitei a não viver mais das velhas práticas. A partir do momento que eu aceitei nascer de novo, significa: se eu roubava, eu não vou roubar mais; se eu adulterava, eu não adultero mais; se eu mentia, eu não minto mais; se eu batia tambor, eu não bato mais; se eu passava alguém para trás, eu não passo mais. Ou seja, quando eu desço as águas batimais, a salvação é apenas através de quem? De Jesus Cristo de Nazaré. Pastor, então quer dizer que Maria não salva? Não, Maria não salva. Pastor, então quer dizer que o padre não salva? Não, Buda não salva? Não, Santo Antônio não salva? Não. Salvação somente há em Jesus Cristo de Nazaré. Jesus, ele disse: eu não vim aqui essa noite ofender nenhuma religião, não. Eu vim aqui pregar o evangelho genuíno, o evangelho puro, o evangelho que salva, o evangelho que cura, o evangelho que liberta, o evangelho que levanta. E quem é que salva? Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus batiza com o Espírito Santo e Jesus leva para o céu. Maria não salva, Maria não cura, Maria não batiza e Maria não leva para o céu, mas Jesus ele cura, Jesus ele salva, Jesus ele liberta, Jesus ele leva para o céu. João vai escrever dizendo assim, capítulo 14, verso 6: e disse-lhe Jesus: eu sou o caminho. Que caminho, pastor? O caminho que leva para o céu. Eu sou a verdade. Que verdade? A verdade que liberta. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existe vida a não ser através da pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. E nós, pregadores das últimas horas, parece que temos medo de pregar sobre salvação. Pastor, mas quando eu era pequeno eu aprendi, pastor. Eu disse: eu respeito a Maria, mas Maria não salva ninguém. Zaqueu,
Não foi Maria que foi crucificada na cruz. Não foi Antônio e nem João. Quem derramou sangue precioso na cruz foi Jesus Cristo, o Nazareno, o Filho do Deus vivo. Salvação só há através de Jesus de Nazaré. Pastor, quando eu era criança eu aprendi, pastor, que quando eu morrer, pastor, vai passar alguns dias, eu vou descansar e depois eu vou vir em outra vida. Não. Quando eu e você morrermos, se tivermos tudo certo com o Senhor Jesus, se tivermos tudo certo com o Senhor Jesus, se morrermos antes dele vir buscar a igreja, Lúcio, nós vamos para o seio de Abraão descansar, Lúcio. O céu não é, o que eu vou dizer aqui pode gerar até uma polêmica. O céu não é para todos, é para aqueles que escolheram renunciar a sua vida aqui na terra e seguir Jesus. É todos que vão entrar, não. É todos que vão estar lá, pastor. Mas como que o senhor fala isso? Onde que o senhor tirou isso? A Bíblia me dá toda a convicção. É a Bíblia que me diz que só vai entrar no céu aquele que aceitar Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida e andar segundo os padrões que a Bíblia nos impõe. Porque também não adianta eu ter aceitado Jesus como Salvador, não adianta eu ter me batizado nas águas e estar vivendo uma vida de dupla personalidade. Não adianta um dia, Lúcio, eu ter confessado Jesus nas águas, mas eu continuar mentindo, eu continuar passando as pessoas para trás, eu continuar com falcatrua, que quer dizer que o velho homem nasceu novamente, e eu preciso novamente me converter e retornar ao início de tudo. Uma vez batizado, uma vez salvo, não. Isaías vai dizer que somos levados todos os dias como ovelha ao matador. Ou seja, o que o senhor está querendo dizer, pastor? Que todos os dias eu preciso renunciar o meu eu, o meu orgulho, a minha arrogância, a minha prepotência, a minha carne velha, os meus desejos velhos. Todos os dias eu preciso renunciar. E a conversa deles vai se estendendo. E Nicodemos não compreende a conversa. E aí quando chega no versículo 16, Jesus vai dizer para Nicodemos: Nicodemos, se tu já não entendia nada do que eu disse, agora que eu vou mexer um pouco com a tua estrutura, Nicodemos. Quando eu falo que eu não estudei, alguns dão risada. Da quinta série até o terceiro ano eu fui aprovado pelo governo. Tinha uma norma do governo que se era aprovado, não podia repetir ninguém. Então eu ia no mês de janeiro todinho para a escola da quinta. Eu peguei meu boletim, eu tenho vergonha do meu boletim, tudo vermelho. Eu aprendi, não falo isso por orgulho, eu não estudei. Mas quando diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, a palavra tal é uma palavra que não tem definição. Missionário, o amor de Deus para comigo, para com a senhora, para conosco. O amor de Deus para conosco é um amor que não tem definição. Não tem como definir. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. A motivação de Deus foi o quê? Foi o amor. Qual foi a motivação de Deus dele ter entregado o seu filho por mim e por você? A motivação de Deus ter nos entregado Jesus como sacrifício vivo e oferta por mim e por você, foi o seu amor, o amor de Deus. Aí quando Paulo ele vai escrever a carta aos Efésios, ele vai dizer assim, capítulo 2, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, que nos amou. Nós não éramos merecedores, nós não somos merecedores, mas o amor por mim, o amor por você, o amor por nós,
motivou Deus a dar o seu Filho por nós. Deus deu. Quando a Bíblia diz que Deus deu, Deus ele fez ali, transformou o seu amor em um ato de adoção. A profundidade de Deus. O amor de Deus ele foi tão grande que o que motivou Jesus a morrer na cruz por nós foi o amor. Aí Paulo frisa bem dizendo: mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou. Existem grandes filósofos dentro da filosofia, mas nenhum foi capaz de dar vida por mim e por você. Somente Jesus, o único que foi capaz. O apóstolo Paulo vai dizer: e sendo ele Deus, não se usurpou. E sendo ele Deus, não os relevou em conta. E sendo ele Deus, se fez ele em forma de homem, como homem, por amor a mim, como homem, por amor para você, se humilhou até a morte de cruz, para que hoje eu e você estivéssemos aqui. Nós não estamos aqui essa noite sentados. Vocês não estão aqui olhando para mim, e eu não estou aqui pregando para vocês porque eu mereço, ou porque vocês merecem, ou nós merecemos, não. Nós estamos aqui única e exclusivamente por um motivo: o amor de Cristo para conosco. O amor de Cristo para conosco. Porque se não fosse o seu amor para conosco, eu e você não estaríamos aqui essa noite. Pastor, estaríamos na onde? Nem sei se existisse. Nem sei se nós iríamos existir se não fosse o seu amor para conosco. Que amor é esse, pastor? O amor que foi capaz de olhar para uma humanidade corrompida. Um amor que foi capaz de olhar para um homem caído no lamaçal, no pecado. Um amor que foi capaz de olhar por uma geração toda corrompida e dizer assim: Pai, Adão errou, Adão pecou, Adão fez tudo errado, mas deixe comigo, Pai, eu vou pagar o preço, eu vou resgatar, eu vou consertar o que Adão estragou. É o amor de Deus. Que amor é esse? É o amor de Cristo. Cristo nos amou. Aí Paulo vai dizer assim: Deus, Efésios 1:5, Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos, por meio de Jesus Cristo. Então eu só me torno filho de Deus por meio de quem? Por meio de quem? Então por meio de outro nome, eu não tenho como eu me tornar filho de Deus. E quando eu me torno filho de Deus? Quando eu reconheço Jesus como Salvador. Pois este era o seu prazer e a sua vontade. Qual que é a vontade de Deus para a humanidade? A vontade de Deus para a humanidade é que todos tornem-se filho de Deus. Todos são filhos de Deus? Não. Existem filhos, existe criatura. Éramos criaturas. Mas quando levantamos a mão, aceitamos a Jesus como Salvador da nossa vida, aí passamos de criatura para filhos. Passamos de criatura para filho. Pastor, então o senhor está querendo dizer que se eu ainda não aceitei Jesus como Salvador? Não, não é eu que estou querendo dizer. É a Bíblia que está dizendo. Não sou eu, é a Bíblia. A Bíblia está dizendo que para mim se tornar filho de Deus, só existe uma maneira. É através de quem? Através de Jesus Cristo. Se não for Jesus, Lúcio, se não for através de Jesus, não tem salvação, não tem vida eterna, não tem céu, não tem herança, não existe, se não for através de Jesus. Eu tenho a opção
de querer ser filho e continuar como criatura, ter um livre-arbítrio. Aí todos dizem, somos filhos de Deus. Não. A Bíblia impõe uma condição para ser filho. Para ser filho precisamos aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador das nossas vidas. Não há salvação se não for por meio da pessoa de Jesus Cristo. Não tem outro caminho que vai conduzir o homem ao céu a não ser Jesus. Ei, olhe para cá, esquece. Se não for Jesus, não tem salvação. Pastor, eu aprendi que vai ter uma paz mundial. Eu aprendi, pastor, que breve nós iremos habitar, morar com os animais, que essa terra aqui vai ser transformada. Não, está errado. Evangelho de João, capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria vos dito: vou preparar um lugar. Em breve tornarei para vós, que estejais comigo onde eu estou. Jesus, ele foi preparar-vos um lugar. Em breve, Jesus voltará para buscar uma igreja santa, uma igreja pura, uma igreja lavada, restaurada, purificada no sangue do Cordeiro. Qual é a igreja que vai para o céu, pastor? Não é uma igreja qualquer não, pastor Tiago. Não é uma igreja bagunçada não. Não é uma igreja que pode tudo não. Não é uma igreja que tudo é liberal. Não é uma igreja que pode casar 3 vezes, que pode ter 3 mulheres, que pode ter 3 maridos. Não é uma igreja que o jovem pode fazer da vida o que ele quer, fornicar antes do tempo, não. A igreja que vai morar no céu é a igreja pura, santa, lavada no sangue de Jesus, e essa igreja está lutando. Em breve ele voltará para levar esta igreja. Breve virá, não tardará. A qualquer momento pode se ouvir o som da trombeta. E aí, meu querido, e aí vai ser tarde. Muitos vão ficar, muitos vão querer se arrepender na última hora, e não haverá mais tempo, porque eu acredito que só vão ouvir o barulho da trombeta aqueles que estão ligados com ele, aqueles que estão em comunhão com ele, aqueles que caminham com ele. Paulo, quando ele diz assim: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, Paulo está dizendo: eu escolhi viver uma vida com Cristo, e uma vida com Cristo é uma vida santa, é uma vida de comunhão, é uma vida nova com Cristo. Nicodemos, eu sei, Nicodemos, que vocês são perfeitos, que vocês não aceitam ensinamento de ninguém. Jesus falando para Nicodemos que os fariseus não aceitavam ensinamento de ninguém, somente o ensinamento deles era válido. Haja visto que Jesus certa vez o advertiu dizendo: fariseus hipócritas, sois hipócritas. São tão hipócritas que dá o dízimo do hortelã, obedece à lei, mas despreza o mais importante, que é o amor. O amor. Aí Jesus Nicodemos, ele está ouvindo aquela mensagem de Jesus. Jesus falou: vós desprezaste o amor, vós não se importa com o próximo, vós não está nem aí para aquele que está do vosso lado. Mas eu quero dizer uma coisa para você, Nicodemos: Deus amou o mundo de tal maneira, Deus se importa tanto com o próximo, meu irmão. Deus se importa tanto comigo, Deus se importa tanto com você, Deus se importa tanto conosco, que Deus, ele deu o seu filho por amor a nós. É o amor de Deus. O motivo que Deus deu, o amor. O amor de Deus transformou em um ato de adoção. Adoção significa herança. Significa
nomear alguém de fora da família como herdeiro. Então, quando Deus entrega Jesus num ato de adoção, nós estávamos fora da sua família e agora nós somos o quê? Somos herdeiro. Pedro, quando está escrevendo a sua epístola, ele diz o quê? Que nós somos a geração eleita. Somos o quê? Geração eleita, sacerdote real, nação santa, herdeiros de Deus. Pastor, como é que eu posso ser herdeiros? Nós nos tornamos herdeiros através de Cristo Jesus. Herdeiros do que nós se tornamos? Herdeiros da vida eterna. O apóstolo Paulo vai escrever Efésios dizendo: ora, pela graça sois salvo, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obra, para que ninguém se glorie. A salvação nós conquistamos ela de graça, através do quê? Através de Cristo Jesus. Através do quê? Através do amor de Deus. Deus deu por um motivo específico. E qual foi o motivo específico que Deus entregou Jesus por nós? Qual foi o único motivo que fez com que Deus entregasse Jesus por nós? Recuperar o ser humano das garras de Satanás. Qual o motivo? Recuperar-nos. Quando Jesus está caminhando em direção ao Gólgota, com a cruz pesada nas suas costas, e os soldados batendo e ferindo, naquele momento, naquele sofrimento, naquela via dolorosa, Jesus, ele estava dizendo para o Pai: Pai, eu vou até o fim, porque eu estou libertando a humanidade. Se Satanás ele entendesse naquele dia que a morte de Jesus nos traria vida, Jesus não teria sido crucificado. Mas Isaías vai dizer assim: no castigo que nos traz a paz, estava sobre ele, pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, pelas suas chagas, pelas suas chicotadas, eu e você fomos sarados, eu e você fomos libertos. Os fariseus, eles não entenderam, quando João está no Jordão batizando, que João ele avista Jesus de longe, e João ele olha para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles não entenderam aquela mensagem. João está dizendo de quem? A respeito do próprio Cordeiro. Por quê? Porque Paulo, quando ele vai escrever a sua carta aos Romanos, Paulo ele vai frisando bem dizendo, capítulo 5, 19, porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Com a desobediência de Adão, muitos foram feitos pecadores. Quando Adão peca, Satanás agora, ele tem domínio sobre o homem. Mas João também vai escrever a sua carta, velho, cansado, dizendo: para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer todas as obras do diabo. Então, quando Deus nos entrega Jesus, que tem um motivo específico de Jesus morrer na cruz, quando Jesus está sendo crucificado, Jesus ele está fazendo o quê? Recuperando o homem das garras de Satanás. Quando Jesus ele diz: tetelestai, está consumado, Jesus estava dizendo assim: Pai,
A dívida foi paga. A dívida foi paga. Não devemos mais nada. Quando a Bíblia diz que o véu do templo se rasga, a Bíblia está dando direito de eu e você termos livre acesso a Jesus. Pastor, então o senhor está querendo dizer que eu não preciso ir até a Maria para chegar até Jesus? Não, porque a Bíblia diz que só há um intercessor, que só há um mediador entre os homens e Deus. E quem que é esse mediador? Jesus Cristo de Nazaré. Só existe um mediador. Quando o véu do templo se rasga, ele está dizendo: olha, filho, tem livre acesso à minha presença, tem livre acesso a mim. Aí Deus está dizendo assim: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus morreu por mim e morreu por você. Qual que foi o benefício desse encontro de Nicodemos com Jesus? Quando Jesus é levado diante das autoridades, quem está lá para defender Jesus? Nicodemos. Pastor, de onde você tirou isso? Opa, Nicodemos vai olhar para a autoridade e vai dizer: não é costume nosso ouvir primeiro antes de condenar? Como é que quer condenar alguém sem ouvir? E quando Jesus é crucificado lá, que vão tirar o corpo, Arimateia vai tirar o corpo de Jesus lá da cruz, quem é que está lá do lado observando tudo e acompanhando? Nicodemos. Sabe por quê, meu irmão? O homem, quando ele tem um verdadeiro encontro com Deus, a vida dele nunca mais é a mesma. A partir daquele dia, a vida de Nicodemos nunca mais foi a mesma. A partir daquele dia, a história de Nicodemos nunca mais foi a mesma. Prova para mim, pastor, se Nicodemos não tivesse tido esse encontro com Jesus, hoje nós não estaríamos meditando a respeito de Nicodemos. Entenda bem uma coisa, querido, eu e você tivermos esta oportunidade. Existem pessoas que estão tendo essa oportunidade, mas muitos não têm dado ouvido, muitos têm brincado, muitos têm dito assim: ainda não é a minha hora, ainda não é a minha vez, eu sou muito novo, eu vou aproveitar um pouco mais. Entenda bem uma coisa, querido, se você sair daqui agora e for ali no cemitério da Vila Rio, você vai ver que não tem idade para morrer, só tem idade para nascer. Para morrer não, para morrer morre com 1, morre com 2, morre com 10, morre com 100, morre com 90, morre com 105, morre com segundos, morre com dias, morre sem chegar a ter nascido, morre sem chegar a ter se formado no ventre. Então não devemos ficar esperando o momento: ainda não é minha hora, pastor, ainda não é meu momento, pastor. Pastor, quando que foi o momento? Quando que eu sei que é a minha hora? A partir do momento que Cristo morreu por mim, por você. Cristo morreu para nos resgatar, para nos libertar, para nos dar nova vida. Pastor, mas eu fiz tanta coisa errada, pastor. Eu roubei, eu fumei, pastor. O teu passado é lançado no lamaçal do esquecimento a partir do momento que você aceita Jesus como o Salvador da sua vida. Se coloque de pé. Todas as minhas mensagens eu vou procurar terminar dentro do horário, para que não haja murmuração. Você não chegar em casa e falar: se não fosse aquele pastor enrolado, a minha janta já estava feita. Se não fosse o pastor enrolado, dava até para mim numa pizzaria. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Porque Deus amou. E se eu fosse você que está aqui essa noite e ainda não entregou a sua vida a Jesus, ou se eu fosse você que já entregou a sua vida a Jesus e ainda não se batizou, viesse conversar com os pastores no final do culto. E se eu fosse você que está afastado dos caminhos do Senhor, eu não esperaria 2 vezes para vir aqui essa noite à frente e me reconciliar com Jesus. E você que não entregou a sua vida a Jesus, eu não esperaria mais um culto para mim vir aqui à frente e reconhecer Jesus como o Salvador da minha vida.
Porque a chance que eu estou tendo hoje, talvez eu não tenha essa chance amanhã. A chance que eu estou tendo de pregar hoje, talvez eu não tenha mais uma chance de pregar mais uma mensagem. Porque eu não sei quando ele virá, Gabriel. Pastor, eu vou esperar para o próximo culto. Pastor, eu vou esperar o próximo batismo. Não. A qualquer momento pode tocar as trombetas de Sião. A qualquer momento podemos ouvir o som, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Que Deus abençoe sua vida.